Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, trazendo a repercussão do mercado da bola no Flamengo. O Mengão que está se preparando para trazer novos reforços. O nome do Claudinho está muito forte para se tornar o novo reforço do Flamengo. Vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte, já chega deixando o seu like, que apoia demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Mengão React 2.0, porque aqui sempre trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá certo? Meus amigos, vamos então aqui para as notícias do Flamengo. O Flamengo joga nesse sábado contra o América Mineiro, precisa da vitória se quer continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E antes do vídeo eu apresento para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de aposta do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado. Você vai receber 100% de bônus do seu primeiro depósito. Como assim? Você ali fez seu cadastro simples, você realizou o seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Depositou R$200, ganha mais R$200 na hora para você fazer a sua fezinha. Isso com bônus de até R$1.200. Então corre lá e aproveita essa promoção para as primeiras 20 pessoas que clicarem no primeiro comentário fixado, tá certo? Então é isso daí, 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Créditos desse vídeo, canal e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Personalidade, decidindo jogos. Pensem no Cebolinha na seleção, naquela Copa América. Ou no Cebolinha em algumas partidas lá em Portugal. Ele ainda está longe de igualar aquelas atuações, de ter aquela constância no Flamengo, na minha opinião. Vocês pensam igual? Se sim, por quê? Não, na verdade, o Cebolinha chega ao Flamengo já querendo se recuperar. Tanto é que ele optou por vir pensando também numa volta à seleção. Ele já estava em baixa no Benfica, então ele vem para o Brasil para oxigenar a carreira, para ter visibilidade no Flamengo e não consegue uma sequência. É isso, ele teve uma ou outra boa atuação, teve sim. Não, lampejos, mas sequência não. Não, sempre lampejos. Então, até aqui, a passagem do Cebolinha está longe do que a torcida do Flamengo esperava. A torcida do Flamengo esperava algo próximo do Bruno Henrique no seu auge. Pelo menos do Michael. Sim. Então, esse é o ponto. O Michael, por exemplo, chegou com muito menos cartaz e conseguiu entregar mais que o Cebolinha. Tá apagado o Cebolinha. Será que ele tá tímido porque tem tantas estrelas nesse Flamengo, mais do que tinha no Grêmio? Tô tentando entender. Mas aí ele pode se apegar no exemplo do Michael. O Michael também começa mal. A torcida do Flamengo não queria nem ver o Michael por algum tempo. Era até um jogador que pegou uma pecha parecida com a do Rodinei, de um jogador que precisava ser descartado. Chega o Renato, ele consegue se recuperar, tem uma boa sequência. Falou o nome, teve mérito do Renato, sim, deu moral para ele. Totalmente. O Renato entrou na cabeça do Michael, conseguiu fazer esse trabalho que era mais emocional do que assim técnico. Como fez na do Cebolinha no Grêmio, né? Sim, e o Cebolinha pode também, de certa forma, voltar a ganhar espaço, voltar a ter regularidade. E o Sampaoli, aparentemente, tem dado votos de confiança para o Cebolinha. Se a gente for analisar ali pelo que o Cebolinha entrega, ele tem até minutos demais. Então eu vejo que há um treinador também... Uma das maiores minutagens do Flamengo na temporada. Sim, um treinador sensibilizado em continuar dando oportunidades para o Cebolinha. Eu perguntei porque eu vejo no Cebolinha um potencial muito grande. Se ele se soltar, se ele tiver confiança, se ele se acertar dentro do time... É um cara para ajudar o Flamengo muito, a arrebentar, ser decisivo em jogos importantes. Ele já mostrou isso. Eu acho que Na minha visão, encaixe, ele ainda está longe disso no Flamengo. Eu acho que é muito encaixe, questão de personalidade também do jogador dentro do elenco. O Flamengo já teve jogadores protagonistas em outros clubes que não conseguiram desenvolver esse protagonismo no Flamengo. O Marinho foi um caso, Vidal o outro, foi embora. O Cebolinha está ali tentando isso. E eu encaixo dentro do desenho de jogo também. Como foi dito agora. O Elton estava esmiuçando essa questão. Ele é o jogador do lado esquerdo do campo. Se você tem pela direita o Wesley, passa em velocidade para ir no fundo. O Ayrton Lucas passa em velocidade para ir no fundo. O Cebolinha traz para dentro, porque ele é um destro pela esquerda. Ele não vai dar essa amplitude até a linha de fundo. Quando ele traz para dentro, ele já choca o espaço com a Arrascaeta. Então é menos um raio de ação bem menor dele. Ele vai sempre trazer para dentro, porque ele é a característica do futebol dele, e ele vai colidir com o espaço de outros jogadores que têm mais peso dentro do time. Então ele fica mais tímido.
Talvez fica mais parado ali pela ele esquerda, funcione. sem conseguir fazer aquilo que ele fazia no Grêmio. É mais questão de encaixe tático das características dele dentro da característica do time. E dentro disso é funciona correto dizer que é um jogador que vai funcionar mais em transição, em contra-ataque? Ou não? Não Nem vejo, sempre. não vejo dessa forma, não. O Cebolinha é mais um jogador para atuar num time que não tenha aquele meia fechando pela esquerda ali. Que ele possa trazer a bola para dentro e trabalhar, e como ele fazia no Grêmio, né? E trabalhar esse espaço que vem da ponta para a entrada até a meia-lua. E aquela área ali tem que ser uma área livre para ele trabalhar. E ele não é exatamente o jogador da associação, de buscar a tabela. Ele é jogador do drible e da finalização. E ele não tem esse espaço, o time do Flamengo não dá esse espaço para ele. Então, raramente ele consegue encaixar uma grande jogada porque a característica principal do jogo dele não se encaixa com o desenho tático do Flamengo. Eu acho que o Postecoglou quer isso também pro Tottenham. Até que ponto a gente não sabe o interesse do Tottenham. Precisa também o Harry Kane decidir o seu futuro. Mas só de ouvir o nome do Pedro numa Premier League significa que o mercado, de novo, do futebol europeu está observando o Pedro, mesmo ele não sendo titular do Flamengo. Eu acho que seria uma boa contratação. Ele ir para a Premier League seria ótimo para ele. Não sei se o Tottenham é o clube ideal para isso. Mas, tá no Big Six, ele tá ali entre os melhores da Europa, certamente. Eu acho que ele tem uma dificuldade física para jogar. Para fazer esse jogo, né? Ele é alto, mas ele não é forte. E o jogo da Premier League é de contato, é de exigência física máxima. O Pedro não é exatamente um centroavante veloz, é um centroavante técnico, mas na Premier League se exige muita velocidade, muita intensidade, e esse não é exatamente o jogo do Pedro aqui. Claro que ele pode evoluir nisso, vai para lá, passa por um trabalho de preparação física diferente, porque são características diferentes. A qualidade técnica que permite a ele se destacar no futebol brasileiro não é suficiente para que ele se destaque na Premier League. Concorda, amigo Breler? E o Pedro tem algo que joga contra, que é o fato de já ter batido na Europa. Então, os clubes europeus... não ficou justamente por isso. E os clubes europeus são mais criteriosos com esses jogadores que tiveram uma primeira experiência, não conseguiam se firmar e tiveram dificuldade com a adaptação. Então, o Pedro já teria de desconstruir essa ideia, além de ter 26 anos, que não é uma idade comum de contratação de jogadores do mercado sul-americano pelas principais potências do futebol europeu. Então, por tudo isso, eu vejo como uma possibilidade, sim. A gente nunca pode descartar. O Scarpa conseguiu realizar o sonho de jogar na Europa. Eu ia comentar, o Scarpa foi uma exceção dentro dessa faixa etária. Sim, mas indo o time que ele foi também, lutar contra o rebaixamento. Mas então, também não conseguiu se firmar. Né? Também, e até por isso, essa dificuldade de jogadores já com uma idade mais avançada, a gente... Para o cenário local, para o cenário brasileiro, o Pedro ainda é muito jovem, tem toda uma carreira pela frente, mas para esse tipo de transferência que envolve altos valores, que tem uma complexidade de tirar um jogador do Flamengo, que é uma potência financeira também, eu vejo que hoje o Pedro tem poucos argumentos para ajudar a convencer numa negociação para ser um substituto do Harry Kane. É claro que eu não imagino nem mesmo o Pedro chegando para ser titular de cara, seria inicialmente uma composição de elenco. O Richarlison, por exemplo, no Tottenham, teve dificuldade de adaptação e foi o 9 da seleção na Copa do Mundo. Então, para a gente ter a dimensão do que é esse desafio de jogar na Premier League, de jogar num grande, o Pedro, caso conseguisse concretizar essa negociação, para mim chegaria para a composição de elenco e lutar por espaço no time do Tottenham. E vamos falar o português claro. Na minha opinião, pelo menos, vocês sabem que eu sou fã do futebol do Pedro. O Harry Kane está muito acima, não está? Muito, claro. Muito acima. Sim. O Pedro teria que evoluir muito como jogador, na parte física, como na intensidade, para, vamos dizer assim, o torcedor do Tottenham que está acostumado ao Harry Kane, falar, olha, o cara que chegou e não estamos com saudade do Harry Kane. Não, se você fala Concorda, eu estou exagerando? Se você fala que o Pedro é o Evair dos tempos modernos, o Harry Kane seria quem? Não sei, porque aí o Harry Kane é um jogador britânico, inglês. E o Evair original... Tem que pensar no Michael Owen. Shearer. Tem que pensar no Gary Lineker. Alan Shearer. Gary Lineker, Alan Shearer, Michael Owen. Esses caras que eu tenho que pensar para comparar.
Tá certo, Eugênio? É isso. Respondi bem ou fugi da pergunta? Não, Respondi bem, né? você Ele tentou me colocar em pé. Ele é malandro. Eu acho que o Quer jogar a Lineker casa... ainda não. Mas o Shearer, que foi um grande centroavante, acho que é uma boa. Gary Lineker foi artilheiro da Copa do Mundo. Sim. E o Evaí original, ao qual o Abel se refere, foi para a Itália, como o Pedro, e lá ele jogou. Sim. E lá ele jogou. Voltou para o Brasil e arrebentou. Quando mas eu brinco, ele faço foi essa para lá e comparação, jogou, né? me lembra muito a elegância, a técnica, que o Evair tinha muito, o Pedro também tem. Mas o Evair foi realmente um craque, jogou muito no Guarani, jogou muito no Palmeiras, jogou muito no Atalanta. Eu acho que se o Pedro fosse para Fulham, Brighton, Wolverhampton, ele seria titular. No Tottenham tem esse peso. O Tottenham tem uma referência hoje no ataque e você tirar essa referência, a grana que é o último ano de contrato, né? Por isso há uma possibilidade de negociação, a troca seria realmente um impacto para o torcedor. Talvez em médio e longo prazo seria uma ótima opção. Eu acho até que o Tottenham precisa de uma opção, mesmo se o Harry Kane... do Tottenham é uma pancada gigantesca no clube. E para tentar amenizar isso, o clube teria que fazer um investimento num grande nome do futebol europeu, já reconhecido por lá. É um peso muito grande se acontecer isso para o Pedro, chegar lá sem experiência de futebol europeu. E a resposta de substituir o Harry Kane? Para ser a resposta, justamente, à saída de um dos grandes ídolos do clube, né? Atualmente maior ídolo do clube. Futebol inglês. Aliás, me lembrou aqui o Leão. Ele é um camisa 10 e faixa da seleção inglesa. Me lembrou o Leão 9, se você aqui, preferir. nosso editor-chefe, Eugênio. Eu confesso que eu não lembrava disso. Ele foi artilheiro o Harry Kane foi artilheiro da Copa da Rússia, é isso? Com 6 gols? Isso. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então pronto, já tá... Aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Então, o Flamengo aí está em busca de reforço. Deve anunciar a qualquer momento reforço de peso, tá aí. E saiu hoje, né, uma matéria exclusiva falando sobre a negociação com o Wendel. O Flamengo está adiantado também com o Wendel do Zenit também. Pode vir Claudinho e o Wendel de uma vez. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.